Olá, eu curto muito estudar sobre psicologia e comecei a ler sobre Freud e a religião, então eu decidi trazer para vocês um pouco do que eu aprendi sobre. A crítica de Freud à religião é um tema importantíssimo no contexto da psicanálise e da compreensão da relação entre a religião e a psiquiatria. Segundo Freud, um dos principais teóricos da psicanálise, dedicou grande parte da sua carreira ao estudo do fenômeno religioso e das implicações na vida humana. Ele abordou a religião a partir do ponto de vista da sua teoria psicanalítica, utilizando conceitos como instintos, complexos e neurose obsessiva para analisar a origem e a natureza da religião. Acreditava que a religião era uma ilusão e que dava para considerar ela como uma forma de neurose obsessiva da humanidade. Hoje, vamos explorar as principais ideias de Freud em relação à crítica à religião, incluindo a associação entre a religião e a neurose obsessiva infantil, a função atual da religião e a influência do impacto da crítica de Freud na compreensão da religião no século XX e no contexto atual. Na teoria psicanalítica do Mano Sigmund, incluindo o conceito de instintos e complexos, pode ser usada para analisar a religião e suas implicações na vida humana em diversas maneiras. Freud abordou a religião a partir da sua teoria, utilizando conceitos fundamentais para interpretar as origens e a natureza da religião. Um exemplo, ele associou a religião à neurose obsessiva infantil, apontando que as práticas religiosas podem refletir a presença de pensamentos, ideias e impulsos obsessivos, e a necessidade de limpeza e repugnância em relação à imundície como formas reativas contra a atração que a sujeira do corpo provoca. Fora isso, a dinâmica do complexo de Édipo, um conceito importante na teoria psicanalítica, também foi relacionada por Freud à origem das religiões. A partir dessas perspectivas, a psicanálise pode contribuir para a compreensão da religião, oferecendo uma análise metapsicológica da experiência religiosa. Portanto, a teoria psicanalítica de Freud fornece uma base para a compreensão da religião e suas implicações na vida humana, permitindo uma abordagem que vai além da crítica exclusivamente negativa, oferecendo perspectivas valiosas para a construção teórica sobre a psicanálise e religião. Para quem não sabe o que é o complexo de Édipo, dando uma resumida, descreve a dinâmica das relações familiares e o desenvolvimento da sexualidade infantil. Segundo Freud, o complexo de Édipo ocorre durante a fase fálica do desenvolvimento psicossocial, por volta dos 3 aos 5 anos, e envolve desejos amorosos e hostis da criança em relação aos pais. E rola tanto para o menino, chamado de complexo de Édipo, que se manifesta como o desejo pela mãe e a rivalidade com o pai, quanto para as meninas, que recebe o nome de complexo de Electra, que é o desejo pelo pai e a rivalidade com a mãe. Para Freud, esses desejos e conflitos são fundamentais para a formação de estruturas psíquicas da criança e para o desenvolvimento da identidade sexual. O termo Édipo foi inspirado na tragédia de Sófocles, Édipo Rei, na qual o personagem Édipo acidentalmente mata seu pai e se casa com sua mãe sem saber das suas verdadeiras identidades. Ele utilizou esse mito como uma metáfora para ilustrar as complexas dinâmicas inconsistentes que ele acreditava estarem presentes no desenvolvimento infantil. A associação dele entre a religião e a neurose obsessiva infantil é uma ideia fundamental para a compreensão da relação entre a religião e a psiquiatria. Ele acreditava que a religião era intimamente relacionada a essa neurose e que práticas religiosas podem refletir a presença de pensamentos, ideias e impulsos obsessivos presentes na infância. Ao longo da sua carreira, analisou a religião e suas implicações na vida humana e propôs que a religião era uma ilusão e que ela poderia ser vista como uma forma de neurose obsessiva da humanidade. Em resumo, algumas das 4 principais ideias de Sigmund em relação à associação entre a religião e a neurose obsessiva infantil incluem a neurose obsessiva e as práticas religiosas. Ele discutiu a semelhança entre a neurose obsessiva e a religião, apontando que os atos obsessivos e as práticas religiosas poderiam estar relacionados. A religião como projeção da neurose obsessiva. Freud acreditava que a religião era uma projeção da neurose obsessiva individual e coletiva, e que os deuses e figuras religiosas eram reflexões dos instintos e complexos represados da consciência humana.
A religião e desenvolvimento psicossexual. Sigmund associou a religião à neurose obsessiva infantil, apontando que as práticas religiosas podem refletir a presença de pensamentos, ideias e impulsos obsessivos presentes na infância, e que a religião desempenha um papel importante no desenvolvimento psicossexual da criança. E por fim, a quarta e última, a crítica à religião. Freud criticou a religião por sua capacidade de induzir a obsessão e a culpa, e acreditava que a religião era inimiga da ciência e do progresso humano. A associação dele entre a religião e a neurose obsessiva infantil oferece um ponto de vista interessante para entender a relação entre a religião e a psiquiatria, permitindo uma análise mais aprofundada das dinâmicas psicológicas implícitas nas práticas religiosas e nas crenças. A postura dele em relação à religião foi marcada por uma crítica esmagadora às religiões monoteístas e por sua visão da religião como uma ilusão que conta uma verdade histórica. Ao longo de suas obras, Sigmund abordou a religião em diversas ocasiões, expondo suas opiniões e oferecendo uma análise aprofundada sobre o tema. Em algumas de suas obras, como O Futuro de uma Ilusão, de 1927, e Moisés e o Monoteísmo, de 1938, Freud desenvolveu sua perspectiva crítica em relação à religião, argumentando que a religião surge como uma resposta à miséria humana, situando aí a sua origem. Freud via a religião como uma ilusão, um sistema de crenças que, embora não corresponda à realidade, desempenha um papel significativo na vida psíquica e social das pessoas. Ele acreditava que a religião era uma tentativa de lidar com a angústia e a incerteza inerentes à condição humana, oferecendo um sentido de segurança e proteção diante das forças da natureza e das ansiedades da vida. Não só isso, ele criticou as religiões monoteístas como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, por considerá-las inimigas da ciência e do progresso humano. Nosso amigo Sigmund argumentava que essas religiões impunham dogmas e crenças infundadas, reprimiam o pensamento crítico e promoviam a submissão e a culpa, o que, segundo ele, contribuía para a manutenção da ilusão religiosa. Ele buscou compreender as origens e as implicações psicológicas e sociais da religião, ao mesmo tempo em que questionava seus fundamentos e o impacto na vida humana. A análise de Freud sobre a função atual da religião aborda dois aspectos principais. O primeiro é o suprimento de culpa, já que para ele a religião desempenha um papel de promover o sentimento de culpa e consciência de ter feito algo moralmente condenável. Ele argumentava que a crença é uma divindade superior, como um Deus ou um ser divino, que permite aos indivíduos projetar suas culpas e pecados, aliviando-os do sentimento de culpa e promovendo a sensação de alívio. E o segundo é a resposta à crença em uma ilusão. Freud também afirmou que a religião surge como uma resposta à crença em uma ilusão, ou seja, como uma ilusão que conta uma verdade histórica. Ele afirmava que a religião era uma projeção das instâncias e complexos represados da consciência humana, e que as histórias e mitos religiosos eram apenas reflexões dessas instâncias e complexos. Para finalizarmos, é importante entender a influência e o impacto da crítica de Freud à religião. A crítica de Freud teve um impacto importante no século XX e continua a ser relevante no contexto atual, especialmente quando se trata de uma crescente secularização e diversidade cultural. A visão dele sobre a religião como uma ilusão que conta uma verdade histórica e sua associação da religião à neurose não apenas influenciaram a psicanálise, mas também o pensamento sobre a religião e a espiritualidade. No século XX, as ideias de Sigmund contribuíram para um questionamento mais abrangente das instituições religiosas e para uma compreensão mais aprofundada das origens psicológicas da religião. Sua crítica às religiões monoteístas e sua visão da religião como uma ilusão tiveram um impacto importante no pensamento intelectual e no debate sobre a religião e a espiritualidade. No atual cenário, em que a secularização e a diversidade cultural continuam a ser cada vez mais gritantes, as ideias de Freud continuam a ser relevantes.
Sua abordagem crítica e analítica da religião oferece uma perspectiva que permite compreender as dinâmicas psicológicas e sociais implícitas às práticas religiosas e suas crenças, assim como a influência da religião na vida humana e social. Fora isso, a associação de Freud entre a religião e a neurose obsessiva oferece um ponto de vista exclusivo para entender a relação entre a religião e a psiquiatria, o que nos permite uma análise mais aprofundada das dinâmicas psicológicas implícitas às práticas religiosas e suas crenças. Sua visão crítica da religião continua a desafiar e enriquecer o diálogo sobre a espiritualidade, a ética e a psicanálise, oferecendo uma abordagem que não se restringe apenas e exclusivamente à crítica negativa. Ela oferece uma perspectiva valiosa para a construção teórica sobre a psicanálise e a religião. E bem, chegamos ao final do vídeo. Isso foi um pouco do que eu pesquisei acerca do Freud. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Se você gostou e gosta de temas como esse, deixa nos comentários para me ajudar a entender o que eu posso produzir para vocês. E no mais é isso. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu feedback aqui embaixo. Até logo!